Além de Alcha aos irmãos, eu sou o Shaul, neto Zerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos aqui mais uma vez para mais um estudo da palavra de Yahweh, porque é nela, irmãos, que está o que nós precisamos para trilhar no caminho certo, fazer a vontade do nosso Pai. E nós hoje vamos falar de um tema muito importante. E o título é Eu hoje te gerei. Esse título, irmãos, que nós encontramos em Salmos 2, versículo 7, ali o Pai está falando de seu filho Yahshua Mashiach. E nós precisamos entender toda a estrutura que a palavra de Yahweh traz para nós a respeito do conhecimento do Pai e a respeito do conhecimento do Filho. Porque se nós não conhecermos o Filho na sua posição, na sua configuração exata, nós correremos o risco de cair em transgressão, correremos o risco de cometer idolatria. E Yahshua nos ensina quem Ele é e nos ensina quem o Pai é. E sem mais delongas, eu quero abrir com vocês aqui a Bíblia em Salmos 2, versículo 7, que diz para nós o seguinte: proclamarei o decreto. O Yahweh me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ali, irmãos, onde está escrito Senhor, se lê Yahweh. Porque Senhor, no hebraico, o significado da palavra Senhor é Baal. Então, aonde você lê na Bíblia a palavra Senhor, você tem que ler ali Yahweh. Em alguns textos, você pode ler até Yahshua, porque só está o S maiúsculo e todas as outras letras na minúscula. Quando todas as outras letras estiver na minúscula, você pode ler Yahshua, sem problema algum. Então, nós precisamos entender essa expressão. O pai dizendo para o filho, ele proclamou o decreto, eu hoje te gerei, tu és meu filho. Então, quando nós buscamos o conhecimento e o significado das expressões dentro das Escrituras, elas sempre vão nos levar à luz correta, ao entendimento correto, quando nós aceitamos o que está escrito. O que está escrito, irmãos, é o que vale, não é o que o homem coloca. O homem, a conclusão que o ser humano tira. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo Yahweh falar, eu hoje te gerei, falando a respeito de Yahshua, o Mashiach. Eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. O que significa esse texto? Que Yahshua, houve um tempo na eternidade em que ele não existia. Porque se ele existisse a todo tempo, como ele poderia ser gerado, irmãos? Se Yahshua existisse desde a eternidade, para trás e para frente, negativa e positiva, ele não podia ser gerado. Uma pessoa que foi gerada, isso quer dizer que ela não existia. Por exemplo, você vê algum texto na Bíblia falando do Pai, mostrando ele como ele tendo um princípio? Você consegue enxergar nas Escrituras algum texto que mostra que o Pai teve princípio? Não. Nenhum texto mostra que o Pai teve princípio. Nenhum texto. Mas a respeito do Filho, nós vemos vários textos. No próprio Apocalipse, quando ele se apresenta como o Alfa e o Ômega. O que é o Alfa e o Ômega? O princípio, o primeiro e o último. O princípio e o fim. Agora, a respeito do Pai, você encontra algum texto parecido com isso? Mostrando que o Pai teve um princípio? O Pai não tem princípio, ele é desde a eternidade, irmãos. Desde antes do tempo ser tempo. Antes do mundo ser mundo, o Pai é. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos adorar o Filho, conforme o sistema religioso aí, Laodiceia está fazendo. Laodiceia está adorando o Filho, irmãos. Laodiceia está adorando o Filho, quando na verdade o Filho não é para ser adorado. O Filho não é para ser adorado não, irmãos. Até porque o Filho não é soberano igual o Pai. E eu aqui agora vou parafrasear com vocês
a respeito aqui, por exemplo, do nosso irmão Romilson, ele costuma dizer que o quarto evangelho é todo paganizado. Eu até concordo que o quarto evangelho está cheio de paganismo, mas ele não é todo paganizado. Porque se ele fosse todo paganizado, o que fazer com as expressões que nós só encontramos no quarto evangelho a respeito do filho, tipo assim, o filho dizendo que o pai é maior do que ele? Nós só encontramos essa expressão no quarto evangelho. E o filho está dizendo, o pai é maior do que eu. Entende, meu irmão? Essa expressão clara, cristalina, vinda do próprio lábio do filho, dizendo que o pai é maior do que ele, nós só achamos essa expressão no quarto evangelho. A expressão, a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, como o único Criador verdadeiro, e a Yahushua Mashiach, a quem tu enviaste. A vida eterna depende da gente ter o conhecimento, meus irmãos, do Pai e do Filho. Porque se você não tiver conhecimento do Pai e do Filho, porque o Filho é o instrumento que o Pai usa para concluir a obra da nossa salvação. Por que a salvação tem que passar pelo Filho? Sem o Filho não tem salvação, irmãos. Porque o Filho, ele é o instrumento que o Pai usou para nos salvar. Porque o Pai, ele não podia vir aqui nessa terra, morrer por nós. Porque o Pai é imortal, irmãos. O Pai, ele não podia se fazer carne. O Verbo, a palavra, o Verbo, a palavra, o porta-voz é Yahushua. Yahushua é o porta-voz. Yahushua não é a palavra do Pai. Yahushua é o porta-voz da palavra do Pai. É isso, essas heresias que se encontra no quarto evangelho. Por exemplo, falar que Yahushua é a palavra do Pai, que a palavra do Pai se encarnou, que a palavra é real, é mentira. A palavra do Pai na boca de Yahushua, como Yahushua sendo o porta-voz da palavra, não a própria palavra em si, não o próprio Pai em si. Por exemplo, nós temos aqui, em vários lugares do mundo, que os seus presidentes, seus ministros, seus reis, ele tem os seus porta-voz. Quando o rei manda um recado pelo seu porta-voz, o rei mandou o recado pelo porta-voz. Então, a palavra que o porta-voz está dizendo não é o rei. A palavra, o porta-voz não é o rei. A palavra é a do rei. Por exemplo, Yahushua, ele é a palavra do soberano, do Altíssimo. Ele não é o Altíssimo, o soberano. Porque a própria Escritura, irmãos, traz para nós a colocação de Yahushua como sendo inferior ao Pai. Vou dar um exemplo aqui, que nós encontramos isso no livro de Coríntios, se não me falha a memória, 1 Coríntios. Yahushua é o cabeça da igreja e Yahweh o cabeça de Yahushua. Tanto é que depois do reinado milenar de Yahushua, ele vai entregar o reino do Pai e ele próprio vai se submeter ao Pai. Sempre ele se submete ao Pai. O Pai nunca se submete ao Filho. Então nós temos que entender essa engrenagem, essa configuração do Pai e do Filho, para que nós não venhamos a cair em idolatria. Porque a Trindade, por exemplo, é uma doutrina que leva e coloca as pessoas embaixo de idolatria. Porque não existe 3 deuses. Não existe 3 Yahus. Não existe. Yahu só existe um. Ouve, ó Israel, Yahu é um. E só ele deve ser adorado, só ele deve ser reverenciado no sentido de adoração. Lembra que ele, na tentação lá com Satã, Satã pediu para Yahushua adorar e ele disse: sai, Satanás, afasta de mim,
está escrito, somente ao teu Criador adorarás. Na nossa Bíblia está escrito Deus, mas aonde você lê Deus, não se deve ler Deus, se deve ler Criador. Somente ao Criador adorarás, somente a Ele servirás e somente a Ele prestará culto. E se a Trindade fosse verdadeira, irmãos, essa era a primeira oportunidade de Yahshua nos ensinar a doutrina falida e imunda da Trindade. Porque ali Satanás deu um espaço para Yahshua ensinar. Se a doutrina da Trindade fosse verdadeira, Yahshua diria para Satanás: somente ao Pai, somente ao Filho e somente ao Espírito Santo adorarás. Não foi isso que Yahshua disse para Satanás. Ele disse: somente ao teu Criador adorarás, somente a Ele servirás e somente a Ele prestará culto. Na nossa Bíblia está escrito Deus, mas não é Deus que se lê ali, se lê Criador. Porque quando a gente lê Deus, na verdade, a gente está fazendo menção a Zeus. Porque o sistema, eles ocultaram o nome do Pai e o nome do Filho através do título Senhor, no grego Kyrios, e Senhor, no contexto geral, você vai buscar dentro do hebraico o significado da palavra Senhor e você verá que é Baal. O significado da palavra Senhor é Baal. E Oséias 2:16, se não me falha a memória, Oséias 2:16, diz para nós o seguinte, ó, Oséias 2:16. Deixa eu ver aqui se está certo aqui. Isso aí, é isso aí mesmo, ó. Oséias 2:16. E naquele dia, diz Ial, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Tá vendo, meus irmãos? Como é que a coisa é séria? Tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Então, se Ial está dizendo para nós que nós vamos chamar ele de meu marido, não vão mais me chamar ele de meu Baal. Quando é que as pessoas chamam Ial de Baal? Quando se refere a ele, chamando ele de Senhor. De Senhor, você está chamando o teu Criador de Baal. Entendeu? Por isso eu repreendo as pessoas que me chamam de Senhor Paulo. Eu digo, não, me chama de seu Paulo, me chama de tu, me chama de você, mas não me chama de Senhor. Porque quando você me chama de Senhor, você está falando Baal Paulo. Entende? Então, dentro dessa estrutura toda, irmãos, nós vamos ter que entender a configuração do Pai e do Filho. E quem é o Pai e o Filho? Ou quem são o Pai e o Filho? O Pai e o Filho, irmãos, é necessário, nós temos um entendimento a respeito dessas duas pessoas, porque essas duas pessoas são fundamentais para o nosso crescimento espiritual e para a nossa salvação, irmão. Não há salvação sem Yahshua. Não há salvação sem Yahshua. Não há salvação sem Yahweh. Porque a salvação de Yahweh, irmão, passa por Yahshua. Por que passa por Yahshua? Yahshua tem o nome do Pai. Yahshua. Olha lá, olha aqui, ó. Yahshua. Tá vendo? Yahshua. Aqui, ó. Olha o nome do Pai lá, ó. Olha o nome do Pai. As 4 primeiras letras traz o nome do Pai. Juntando com essas 3 últimas, traz lá, Yahshua. Yahshua tem o nome do Pai nele. Por isso que quem invocar o nome de Yahshua será salvo. Quem invocar o nome de Yahshua será salvo. Porque foi Yahshua que foi gerado pelo Pai. Não foi Jesus. Não foi Dizer. Não foi Ieso no latim. Dizer no inglês. Jesus no português. Yeshua Hamashia no aramaico. Então nós precisamos conhecer quem foi gerado por Yahweh. Quem foi gerado por Yahweh? Foi Dizer? Foi Yeshua Hamashia? Foi Iesu? Foi Jesus? Não, foi Yahshua. Yahshua que foi gerado pelo Pai. Eu hoje te gerei. E uma coisa interessante, irmãos, que quando ele foi gerado,
Ial colocou o nome dele de Mical, que a gente conhece como Miguel. Então, quando ele veio para a terra, aí que o anjo falou para Maria, coloca o nome da criança de Yalcha. Ele recebeu o nome Yalcha quando ele encarnou aqui. Mas Yalcha que foi gerado. E ele, irmãos, por ser gerado, ele é menor do que o pai. Lembra que ele fala lá em João? O pai é maior do que eu? Entende isso? Dá para ver a dimensão disso aí? Dá para entender o quanto as pessoas estão embaixo de idolatria e não estão nem sabendo que estão embaixo de idolatria? Muitos não estão sabendo. Eu estava embaixo de idolatria e não sabia, irmãos. Não existe outro Ial, só tem um. Yalcha, da espécie dele, como primogênito, como unigênito. Quando é que Yalcha foi unigênito? Quando foi ele o primeiro criado. Ele a primeira criatura. Ele sozinho com um pai no universo. Ele sozinho com um pai no universo. Depois que ele foi criado, ele foi o primeiro. E ele é o último. Porque não vai ter outro Yalcha parecido com o primogênito, o unigênito. Porque se tivesse outro Yalcha, ele já não pode ser chamado de primogênito e nem pode ser chamado de unigênito. Mas Yalcha, ele é o primeiro e o último. Não vai ter outro igual Yalcha para ocupar o lugar de Yalcha como cabeça do pai. Cabeça do pai não, como corpo do pai. Porque o pai é o cabeça de Yalcha. Como Yalcha é o cabeça da igreja. E nós precisamos entender toda essa estrutura, irmãos. E entender por que o pai não podia vir para a terra. O pai é soberano, o altíssimo do universo. O pai ia mesmo deixar Satanás cuspir no rosto dele? Ia deixar Satanás fazer o que ele fez com Yalcha, com ele? Por isso Yalcha, irmãos, é digno de ter tudo aquilo que o pai fez para ele. Porque Yalcha, irmãos, de toda a criação, ele foi criado para cumprir um propósito que estava ele submetido a cumprir. Não podia vir outra pessoa para morrer no nosso lugar, a não ser Yalcha. A não ser Yalcha, nenhum outro anjo poderia vir. O pai tão pouco poderia vir. Por quê? O pai é o soberano, irmãos. O pai é o altíssimo. É o que dá as ordens. É que faz acontecer as coisas. O pai não podia deixar ninguém bater no rosto dele. Bem que Satanás queria bater no rosto do pai, cuspir no rosto do pai. Mas ele vai pagar caro. Porque fez isso com o filho, com o unigênito, com o primogênito. Ele queria fazer isso com o pai. Ele queria fazer isso com o pai, mas ninguém jamais vai fazer uma coisa dessa com o pai. É você mesmo, olha para você como pai, olha para você como mãe. Quando é que você deixaria um filho bater na tua cara? Você podendo segurar ele, você podendo lidar com ele, você deixaria o teu filho bater na tua cara? Responda essa pergunta para você mesmo. Você deixaria teu filho bater na tua cara? A criatura batendo no Criador, você deixaria teu filho bater na tua cara? Nem tão pouco Ial, irmãos. Ial é o Supremo. Então, essa história de que o pai se fez carne no filho é doutrina de Satanás, irmãos. É acréscimo dentro do livro do quarto evangelho. O pai não se fez carne coisa nenhuma não, irmãos. O pai é espírito. E a configuração do pai é espiritual. Não houve um único tempo em que o pai deixou de ser espírito. O pai nunca abandonou o trono dele para vir aqui morrer no nosso lugar, não, irmãos. Quem fez isso foi Yalcha. E por isso ele é digno de ter tudo que ele tem. De ter tudo que o pai quiser dar para ele. De ter tudo que o pai quiser dar para ele. Ele é digno. Tudo e absolutamente tudo. Se foi o pai que deu, então ele é digno.
E eu não vou me estranhar de nada se o pai melhor dizendo, der o direito ao filho de receber a adoração. Eu não sei se isso vai acontecer um dia na eternidade, eu não sei. O pai é único e a adoração só pertence a ele. Ele não vai passar isso para o filho, eu não acredito que ele passará para o filho, mas se ele passar, eu não vou questionar. Eu não vou questionar se ele passar. Mas eu sei que ele não vai passar porque isso é um atributo dele. Ele é o soberano do universo, ele é o criador do universo. E por isso só ele deve ser adorado. Só ele deve ser amado. No sentido supremo, no sentido soberano. Porque todos nós devemos ser amados e amar uns aos outros. Mas a adoração só o Pai merece. Só o Pai é digno. E o próprio Filho nos ensina isso. O Filho nos ensina isso, irmãos, quando ele nos leva a adorar o Pai. Quando ele diz ali para Satã, somente ao teu Criador adorarás, somente a ele servirás e somente a ele prestará culto. Ele não fala, irmãos, em canto algum. Você não vê profeta nenhum ensinando trindade. Você não vê profeta nenhum ensinando trindade. Apóstolo nenhum ensinando trindade. Trindade, irmãos, é o mistério que está escrito na cabeça da besta. Trindade é o mistério. Vi uma palavra escrita mistério na cabeça da besta. Aí você vai na boca dos padres, na boca dos pastores, na boca desses que está acima, lá dentro da Igreja Católica, o Supremo lá dentro. Eu não gosto de falar a palavra, porque a palavra, o significado dela é pai. E Yahshua diz que a ninguém nós devemos chamar de pai, a não ser Yahweh dos exércitos. Então, dentro da Igreja Católica, o que está acima, o soberano dentro da Igreja Católica, para ele a trindade é um mistério. Para os padres, para os cardeais, para os bispos, pelos arcebispos, para os pastores, para os espíritas, a palavra trindade é um mistério. Eles próprios não conseguem entender. E a palavra mistério que está na cabeça da besta é a doutrina da trindade, que nem eles conseguem entender. Entende? Então, dentro do contexto, irmãos, é categórico. A Bíblia mostra para nós em todo o tempo que Yahweh é um e não há outro. Ouve, ó Israel, que a gente conhece como Israel. Na nossa Bíblia está: ouve, ó Israel, Yahweh é um. Somente a ele vocês têm que adorar. Somente a ele vocês têm que prestar culto. Qual é o maior mandamento? Amar Yahweh sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo é o segundo. Amar o próximo, que é semelhante ao primeiro, mas é o segundo, é amar Yahweh sobre todas as coisas. Não é amar o Pai, não é amar o Filho, não é amar o Espírito Santo. Não, é amar Yahweh. Por que, irmãos? Por que o Ruach Kadosh, ele não, na comunhão que nós devemos ter com o Pai e com o Filho, que as Escrituras nos leva e nos mostra, eu já vou explicar isso para você, por que a nossa comunhão é apenas com o Pai e com o Filho. Por que o Ruach Kadosh não entra? Não entra por quê? Porque o Ruach Kadosh, irmãos, é o próprio Espírito do Pai. O Ruach Kadosh não é uma pessoa separada do Pai. O Ruach Kadosh é o Espírito do Pai. É o Espírito do Pai. Entende? E o próprio Pai é Espírito. É tremendo, irmãos. Então, nós vamos ler agora aqui 1 João. 1 João. Vou colocar para vocês aqui. 1 João 1:3. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 3, que diz para nós o seguinte, ó. Diz para nós o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Yahshua o Mashiach. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? O porquê que o apóstolo Yohanan, que a gente conhece como João, por que ele
diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Por que não entra o Ruach Kadosh? Como eu estava dizendo, o Ruach Kadosh é o Espírito do Pai. Quando você está tendo comunhão com o Pai, você já está tendo comunhão com o Ruach Kadosh, porque o Ruach Kadosh é o Espírito do Pai. Entende? Por exemplo, quando eu digo para você, estou com a minha alma profundamente triste. Quem é que está triste? Sou eu. Estou com o meu espírito profundamente quebrantado, profundamente triste. Quem é que está triste? Sou eu. Por quê? Porque o meu espírito está dentro de mim, irmãos. O meu espírito não é uma pessoa fora de mim. Não é uma outra pessoa. O meu espírito faz parte da minha composição, do meu ser integral. O meu espírito, o teu espírito, faz parte do teu ser integral. Enquanto nós estamos aqui, o nosso espírito, nossa alma, o que é a nossa alma? Nosso intelecto, que é conectado, é inseparável do espírito. O nosso intelecto, ele é inseparável do espírito. Quando a gente morre, o espírito, o intelecto, a alma, o espírito, a alma, que a alma não é só apenas um corpo, porque vai ter texto nas escrituras que vai mostrar a alma como o corpo, mas vai ter texto nas escrituras que vai mostrar a alma como parte do espírito. Entende? Porque olha só, Yahusha falando a respeito, Yahweh falando a respeito de Yahusha. Este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem a minha alma tem prazer. O próprio Yahweh, irmãos, tem alma. O próprio Yahweh tem alma. E, no entanto, ele é espírito. Mas tem alma. A nossa semelhança com o Pai e com o Filho, ela se mostra na nossa composição. Na nossa composição, irmãos. Ela se mostra na nossa composição. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. E quando a gente morre, o corpo vai para o pó. Mas o espírito, a alma, não deixa de existir. O nosso intelecto, a nossa mente, a nossa capacidade de ver as coisas, de estar consciente, enquanto que o corpo físico está completamente inconsciente. E na perspectiva do observador, quando a gente morre, esse corpo nada mais tem participação em nada mais que se faz debaixo do sol. Olha a perspectiva do observador. Está falando daqui da terra, irmão. Não tem participação em nada. Embaixo da terra, acabou. Não participa de mais nada. Mas como nós estamos falando aqui da geração de Yahusha, melhor dizendo, Yahusha, irmãos, é filho, e Yahusha não é pai. E, portanto, ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão mais velho. Ele não se envergonha de ser chamado de irmão. Porque ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão mais velho, porque ele é o primogênito. Ele veio antes de nós. Por isso ele disse, antes de Abraão ser, eu sou. E é verdade, irmãos. Abraão ainda não existia e Yahusha já existia. Só que Yahusha teve princípio. Houve um tempo em que o tempo nem era tempo, que Yahusha jamais existiu. Agora, quando Yahweh disse, eu hoje te gerei, eu hoje te criei, porque na palavra correta, irmãos, não é hoje te gerei, é hoje te criei. Porque o Yahweh é o Criador. Yahweh é o Criador. Yahweh, irmãos, não gera ninguém dentro dele. Na verdade, a expressão correta é eu hoje te criei, eu hoje te fiz. Porque nós, na nossa gestação, nós estamos dentro da barriga da mãe da gente, quando nós estamos sendo, né, ali passando a gestação de 9 meses. E é fantástico, irmãos.
São 9 meses, não é à toa que são 9 meses, mas isso é coisa mais profunda dentro da numerologia bíblica, porque o homem leva 9 meses, é lógico que às vezes nasce prematuro, mas normalmente são 9 meses. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o número 9 é fantástico. Essas coisas na eternidade não vai acrescentar em nada na salvação de vocês. Eu explicar agora aqui a numerologia do número 9. Entendeu? Esse é um assunto para se Ial assim permitir, talvez eu traga algum vídeo sobre numerologia bíblica, sobre o número 7, sobre o número 8, o número 1, o número 3, o número 6, que representa o diabo, entendeu? O 6 representa o diabo, irmãos. E o 9, ele, dentro da numerologia, de 0 a 9, sem repetição de número, porque a partir do 10 os números já começam a se repetir. O 10 já repete o número 1, vai aparecer ele de 0 a 10, o número 1 aparece 2 vezes. De 0 a 10, o 0 aparece 2 vezes. Mas na numerologia do 0 a 9, o 9 é o maior. Vocês vão entender, vou te dar uma palhinha mais ou menos. Vocês vão entender que por que Satanás levou o número 6 para ele. Olha o número 6 e o número 9. Satanás queria ser maior do que Ial. Ele queria botar o trono dele acima de Ial. E na numerologia da sequência do 0 a 9, o 9 é o maior. O 6, se você inverter ele vira 9. Satanás queria ser maior do que Ial. Ele não queria nem ser igual. Ele queria estabelecer o trono dele acima do trono do Altíssimo. Então ele não queria ser igual ao Altíssimo. Ele queria ser acima do Altíssimo. Então o número 6 caiu para ele para mostrar que ele sempre é inferior. E quando você pega, deixa eu ver se dá para mim fazer aqui rapidinho, grosseiramente falando. Aqui colocar para vocês aqui, ver se vai dar. Ver se vai dar para colocar aqui. Número 9. Número 9. Número 6. Olha aqui, irmãos. Aqui, ó. O número 9 esmagando o número 6. Tá vendo? O número 9 esmaga o número 6, irmãos. Satanás queria ser acima e Ial colocou exatamente o 6 para ele, porque o 6, irmãos, se ele conseguisse virar, se você virar de cabeça para baixo, ele vira o 9. Então, quando Ial deu para Satanás a configuração do número 6, e o número 6 pertencendo a ele, Ial quis mostrar para ele: você jamais será maior do que eu. Por isso você levou o número 6. Entende, irmãos? A gente leva o número 44. Nós representamos o 44. Porque o 44 na somatória, 4 e 4 são 8. E 8 é número de vitória. Eu estou dando uma palhinha aqui simples. Nós estamos falando aqui da configuração de quem é Ialcha e como a gente deve conhecer Ialcha para não cair em risco de idolatria. Mas estou parafraseando com vocês uma numerologia bíblica, uma ialologia. Eu não estou participando com vocês de uma teologia, mas sim de uma ialologia. E como esse amigo que vos fala, como eu sou profeta de Ial, irmãos, Ial revela coisas para mim. E eu estou dando aqui só algumas coisinhas. E tem coisa que não vai acrescentar em nada a salvação A salvação, para ser salvo, não depende do que a gente faz ou deixa de fazer. Depende se a gente foi eleito antes do mundo ser mundo. Se a gente foi eleito, não tem como se perder, não.
mas para acrescentar a nossa jornada. E por isso eu estou falando dessa numerologia. Por exemplo, o número 3 representa a eternidade. O número 3 representa a eternidade. E o número 1 representa a unidade de Ial. Representa a unidade de Ial. Ial é 1. Então o número 1 representa Ial porque ele é 1. Então o 3 representa a eternidade. O 11 representa comunhão. O 11 representa comunhão. E por isso Satanás, quando ele derrubou, ele criou, porque ele cria para depois ele derrubar. O World Trade Center, aquelas duas torres do 11 de setembro, ela representa o número 11. Quando ele derrubou aquelas duas torres, ele estava falando para Ial: eu vou destruir a comunhão sua com seus filhos. Por exemplo, você vai em Brasília, está lá em Brasília, aqueles dois prédios, um do lado do outro, representando ali o número 11. Se alguém chegar um dia ali e explodir aqueles dois prédios, irmãos, eu não vou achar nada estranho. Porque Satanás faz as coisas para blasfemar de Ial. O 11 representa a união que tem o pai com o filho. A união que tem o pai com o filho. Por exemplo, o filho, na natureza dele, ele é único. Na natureza de criatura, ele é único. Não vai haver nenhum outro igual a ele. Nenhum outro igual ao filho. Não vai haver nenhum outro que seja a cabeça da igreja junto com o filho. Cabeça da igreja, só o filho é. Só o filho é a cabeça da igreja. E o pai, cabeça do filho. Então, o número 11 representa a unidade de um pai e o filho. O pai não é um na natureza dele? O pai é único na natureza dele. Na natureza do pai, ele é um só. Não tem outro igual a ele. Na natureza do filho, só tem um. Não tem outro igual na natureza do filho. Por isso o número 11 representa a unidade do pai com o filho. Não a igualdade, mas a semelhança. Por exemplo, na natureza do pai, só tem o pai. O pai é um só. Na natureza do filho, só tem o filho. Ninguém é igual ao filho. Ninguém. Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos o corpo do filho. O corpo do Machia. Nós não somos a cabeça é o Machia. Por isso ele diz lá em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega. O princípio, ou seja, o primeiro e o último. O primeiro e o último, em que condição, em que situação? Da espécie. Ou seja, dentro da criação, não vai ter nunca ninguém igual a Yahshua dentro da criação. Ninguém igual a Yahshua. Yahshua vai ser sempre quem ele é. Não vai ter ninguém igual a ele. Então ele é um dentro da natureza dele. Como Ial também é um dentro da natureza de Ial. Qual é a natureza de Ial, irmãos? Qual é a natureza de Ial? Divina. A natureza de Ial é divina. Porque Yahshua se despiu da natureza divina, porque ele tinha natureza divina igual o pai, irmãos. Mas ele se despiu dela. E Yahshua hoje é o nosso mediador, é o nosso salvador na natureza humana. Não há outro mediador, não há outro intercessor entre o pai e o homem, a não ser Yahshua Mashiach, homem. Não é Yahshua Mashiach, espírito, irmãos. A Bíblia diz bem claro para nós que quando ele desceu à terra, ele se despiu da divindade que ele tinha. Na divindade, irmãos, que ele tinha, ele era igual ao pai. Porque ele tinha divindade com o pai. Ele era igualzinho ao pai na divindade. Não na supremacia. Na supremacia não. Mas na divindade, ele era um ser divino. Se despiu da natureza divina, da natureza do pai, e tomou a forma de homem. Entregou ao pai a natureza divina que ele tinha, para ser agora nosso mediador, nosso sumo sacerdote para sempre. Mas como?
homem. Yahushua Mashiach, homem. Não é Yahushua Mashiach divino, irmãos. Isso ele entregou para o Pai, mostrando o quê? Submissão ao Pai. Pai, para que não haja perigo de toda a criação, alguém querer fazer o que o nosso arqui-inimigo fez, eu aqui, Pai, me igualo a toda a criação, entrego a minha, vou me despir, Pai, da minha natureza divina, entregando a Ti essa natureza divina, e você, sumo sacerdote, Pai, de Tuas criaturas, para sempre, na natureza deles, na natureza das Tuas criaturas. Ele entregou a divindade para o Pai. Olha que submissão, irmãos. Olha que altruísmo. Olha que gratidão. Porque Yahushua mesmo sabe, irmãos, que o Pai, ele é eterno de todo o tempo. Não teve tempo que o Pai não existiu. Não teve tempo que o Pai deixou de existir. Então, ele, ao entregar a divindade dele para o Pai e tomar a roupagem humana, ele estava mostrando ali submissão e também, irmãos, gratidão e humildade ao Pai. Então, o número 11 é um ataque que Satanás faz. Ele levantou aquelas duas torres para derrubar elas. E se chegar amanhã ou depois alguém derrubar lá em Brasília, chegar lá e implodir aquelas duas torres lá, eu não vou achar nada estranho não, irmãos. É Satanás mandando um recado para Yahu, dizendo que ele detesta a ele, o Pai, e detesta o Filho. Porque o 11, irmãos, é uma unidade de comunhão. O Pai, na natureza dele, ele é único. Na natureza divina dele, ele é único. Não tem outro ser igual ao Pai na natureza dele. Na natureza divina suprema. Não tem nenhum outro. E Yahushua também não vai ter nenhum outro na natureza de Yahushua. E Yahushua vai ser sempre o cabeça da igreja. Então a natureza de Yahushua é o quê? É o cabeça da igreja. Ele é único. Não vai ter outro cabeça a igreja. A igreja não terá outro cabeça. Como também Yahushua é o corpo de Yahu. Porque Yahu é o cabeça de Yahushua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, meus irmãos? A respeito dessas coisas tremendas. E vamos continuar aqui. Vamos ver aqui se eu tenho aqui algum Atos 13, 33. Vou dar uma olhada lá em Atos 13, 33. Atos 13, 33. Aqui, o apóstolo Shaul falando. Olha que coisa tremenda, irmãos. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim. Deixa eu ver aqui, irmãos. Deixa eu continuar a leitura aqui. Disse assim, as puras e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Tá vendo, meus irmãos? O que eram as puras e fiéis bênçãos de Davi que estava sendo prometido aqui no Salmo 2 para Yahushua? O que é, irmãos? É o governo milenar de Yahushua, que ele vai governar por 1000 anos essa terra. Então, Yahu estava ali falando com seu filho: eu hoje te gerei e eu vou te dar um espaço de governo. Você vai governar todas as coisas, todas as criaturas. Isso falando no sentido, irmãos, da terra. É evidente que Yahushua, ele vai continuar com a responsabilidade dele, mesmo depois que Yahu fizer nova todas as coisas. Porque
o que vai fazer nova, quem vai fazer nova todas as coisas é Yahweh. A primeira criação, ele criou através de Yahshua. Nós vamos ver isso agora. A primeira criação, ele criou através de Yahshua. Isso tudo estou mostrando, irmão, para a gente ver quem é Yahshua. A gente precisa conhecer. A primeira criação, ele criou através de Yahshua. Olha só, Efésios 3, verso 9. Muita gente se engana quando pensa que Yahshua é o Criador. Yahshua não é o Criador. Yahshua é o instrumento pelo qual Yahweh criou todas as coisas, irmãos. Olha só. E demonstrar a todos qual seja a comunhão. E demonstrar a todos, deixa eu ler lá, aqui. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto aqui não é no Criador, que a palavra Deus aí não se lê Deus, se lê Criador, que estava oculto no Criador, que tudo criou por meio de quem? Por meio de Yahshua Mashiach. Não é por meio de Jesus Cristo não, irmão. Jesus Cristo é nome paganizado. Não é nome que está dentro do hebraico. A origem da palavra Jesus Cristo, ela é latina. Ela não é hebraica. Então, oculto no Criador. Quem é o Criador? Yahweh. Que tudo criou por meio de seu Filho, Yahshua Mashiach. Então, se nós temos esse verso aí mostrando para nós que o Criador, Yahweh, criou tudo pelo meio do Filho, Yahshua Mashiach. Por que ele criou através do Filho, irmãos? Porque a primeira criação, ela ia sofrer o abalo que ela sofreu. A primeira criação, ela ia sofrer esse abalo que ela sofreu. A entrada do pecado, essa configuração toda que a gente conhece. Por isso, Yahweh criou através de seu Filho. Porque quando Yahweh for criar mesmo de fato, fazer nova todas as coisas, por ocasião quando Yahweh entregar o reino a ele depois do reinado de 1000 anos, é Yahweh que vai criar todas as coisas. Ali, no 8º milênio, a morte será destruída para sempre. Não vai haver mais morte. Mas no reino milenar de Yahshua, a morte ainda vai existir. Que se você for olhar lá no contexto de Isaías 66 ou 65, ali fala, o contexto de Isaías 65 e 66, está falando do reino milenar de Yahshua. E ali diz que o menino que morrer de 100 anos vai morrer ainda jovem. Isso quer dizer o quê? Que no reinado milenar de Yahshua, a morte ainda vai existir. Mas no reinado eterno que Yahweh vai fazer depois que Yahshua entregar o reino na mão do Pai, aí a morte será vencida. E por que ela será vencida apenas no 8º milênio? Como eu estava dizendo para vocês, o número 8 é número de vitória. É número de vitória. Então, dentro do contexto de Yahweh fazer nova todas as coisas, é no contexto que a nova criação jamais sofrerá o estrago que sofreu a primeira. Por isso a glória da segunda casa é maior do que a da primeira casa. Por exemplo, irmãos, o corpo de Adão e Eva. O corpo de Adão e Eva. Adão podia se deslocar para qualquer lugar, passando por dimensão, em vez de passar por tempo e espaço. Por exemplo, até o dia de hoje, nós nos deslocamos, irmão, passando por tempo e espaço. Aquele corpo que Adão tinha antes da queda, não era um corpo capaz de voar. Não era um corpo capaz de entrar por dentro das coisas. E o corpo que nós vamos receber, o segundo, a glória dele é maior, porque vai ser um corpo, irmão, que nós vamos fazer coisa que jamais, nem mesmo Adão, na sua forma perfeita, antes da queda, podia fazer. Adão, antes da queda, podia voar, irmãos? A Bíblia mostra Adão voando? Não. Mas a glória do segundo corpo, irmãos, é maior por causa disso. Nós vamos nos deslocar para o universo. E nós não vamos deslocar por tempo e por espaço. Aonde se levaria milhares de anos-luz para chegar, com o corpo que nós vamos ter, nós vamos deslocar por dimensão.
Ou seja, na velocidade do pensamento nós vamos chegar nos lugares que a gente precisa ir. Porque vai ser fantástico, irmãos. Eu estou dando uma palhinha para vocês daquilo que Yahweh traz para mim. Vai ser fantástico nós deslocarmos de uma ponta a outra no cosmos na velocidade do pensamento, não é nem na velocidade da luz. Tu vai pensar, tá no lugar e tu já vai estar lá. Tu não vai levar anos luz para chegar, porque o corpo que nós vamos ter é muito maior do que o corpo de Adão antes da queda. Aquele corpo antes da queda é inferior ao corpo que nós teremos na eternidade. Por isso, irmãos, nada do que a gente não vai conseguir aqui, às vezes você almeja conseguir muitas coisas aqui e não consegue, nada disso é para comparar com a glória que está proposta para nós. De vez em quando eu dou uma olhada ali para ver se eu já estou avançando demais com o tempo, mas eu me empolgo tanto em falar dessas coisas que eu me esqueço até de comer, irmãos. Me esqueço até de comer. E dentro dessa conjuntura, irmão, nós precisamos entender quem é o Pai e quem é o Filho, para que nós não venhamos a ficar debaixo de idolatria. Porque as pessoas, irmãos, que estão sendo ensinadas na Trindade, estão aceitando a Trindade, elas estão embaixo de idolatria. E, lamentavelmente, irmãos, foi a Igreja Católica que colocou a humanidade debaixo da idolatria. Lembra que a grande prostituta, irmãos, a mãe das meretrizes, é a Igreja Católica. E a doutrina da Trindade, ela é católica. Ela não é, irmãos, a Trindade, ela não é hebraica. Ela não é de Yaldim. Yaldim, irmãos, sempre ensinou um único Criador. Um único, só um, digno. Essa história de 3 em 1, 3 é 1 e 1 é 3, é a história de quem é mentiroso, irmão. Aonde que 3 aqui, ó, aonde que isso aqui, que representa o número 3, vai ser isso aqui? Aonde 3 vai ser 1? 1 é 1, irmãos. 3 é 3. É mentira de Satanás falar para você que 3 é 1 e que 1 é 3. É mentira. O pai da mentira é ele. 1 é 1 e 3 é 3. Deixa eu ver se eu tenho algum versículo mais para mostrar a vocês aqui. Eu acho que eu já mostrei, separei tudo aqui, já mostrei. Mas certamente tinha outros, muitos outros versículos, mas aí o vídeo poderia demorar muito mais. Então, irmãos, é importante nós conhecermos quem é Ial, quem é Yahusha, e ficar esperto em relação a isso. Ficar sóbrio em relação a isso. Não podemos deixar o vinho de Babilônia nos embriagar. Precisamos jogar os fermentos dos fariseus de fora, porque a Bíblia está toda fermentada, irmão, está cheia de acréscimo, ela está cheia de acréscimo, cheia de acréscimo. Essa que é a realidade dos fatos. E eles não conseguiram mudar, mas em algumas Bíblias católicas tem lá guardar domingos e festa. Em algumas Bíblias católicas tem guardar domingos e festa, e já colocaram dentro da Bíblia isso. Mas a gente vê nas nossas Bíblias, irmãos, que é o Shabat que tem que ser separado para descanso, separado para as obras de Yahweh. E hoje eu estou aqui trazendo esse vídeo para vocês no Shabat, porque eu trabalho de domingo a sexta-feira, e o meu trabalho é corrido, e às vezes é muitas tarefas, mas o Shabat não, o Shabat é livre, e eu aqui estou a serviço de Yahweh. Estou trabalhando para Yahweh nesse Shabat 29 de novembro de 2025, às 3 horas da tarde, né, que esse vídeo vai subir às 3 horas da tarde, mas na verdade eu comecei a gravar ele está ali com quantos minutos? 54, mais ou menos a 9h20, mais ou menos. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahusha, o Mashiach. Que assim seja, meus queridos e amados irmãos e irmãs.